Olá, bom dia, você que está sempre passando por aqui pela nossa rede social, canal no YouTube. Eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus. E nós estamos aqui em frente ao templo nessa manhã. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela tem vários convites para nós. Quando nós chegamos na primeira epístola escrita por João, Deus nos faz um convite neste capítulo todo. O convite é para que a gente possa estar vivendo, andando na luz. E nós somos chamados a viver na luz, e vivendo na luz, andando em comunhão uns com os outros, em comunhão com Deus, e tendo uma ação de servir com excelência o reino de Deus através dos nossos dons e talentos. Se você já é um evangélico, um discípulo de Jesus Cristo, nesta geração, nesse tempo, eu quero que você entenda uma coisa. Você é o agente de Deus para a transformação da raça humana. E o instrumento de revolução e transformação da raça humana que temos é a palavra de Deus que está dentro dos nossos corações. Aquela palavra que um dia nos trouxe vida e vida com abundância por meio de Jesus Cristo. E eu gostaria de refletir com você, pensando que nós vivemos em uma era onde muitas pessoas estão professando a fé. Estão falando, eu creio em Deus, eu sou crente, eu sou servo de Deus. É aquele tempo que a gente assistia em outras crenças, na crença romana, o pessoal dizia, olha, eu sou um romano, mas não praticante, eu sou praticante. E esses termos estão querendo também chegar dentro do arraial evangélico, no meio da igreja de Cristo, entre os discípulos de Jesus. E eu quero de já dizer para você com toda clareza, não existe um crente não praticante. Eu sou um evangélico, mas não praticante. Não, eu sou evangélico, mas eu não vou à igreja. Você não é evangélico. O evangélico, ele faz parte de um corpo. E um membro nunca fica isolado do corpo, porque quando um membro fica isolado do corpo, ele apodrece, ele entra em estado de decomposição, porque ele morre. A igreja, ela é um corpo formado de vários, unidos. E nós, que somos discípulos de Jesus Cristo, temos essa consciência que nessa época onde as pessoas estão simplesmente vivendo um modismo e apenas professam dizer, eu sou um evangélico não praticante, mas a gente entende que os discípulos de Jesus Cristo e só os discípulos de Jesus Cristo se comprometem a viver verdadeiramente comprometido com o reino de Deus na igreja local, servindo ao Senhor com seus dons e talento. E a carta escrita por João, a primeira epístola escrita por João, ela nos desafia a viver na luz, a estar buscando comunhão com Deus, a estar buscando comunhão com os irmãos, a estar nos envolvendo ativamente com a obra de Deus. É claro que a gente vive num tempo de sérios problemas, as pessoas estão em trevas. E, infelizmente, às vezes, até muitos daqueles que estão na posição de liderança, eles se apresentam como pastores, se apresentam como isso, aquilo, outro, mas nem servos de Deus são, no final das contas. Eles são agentes das trevas, disfarçados de ministros da luz, que estão no nosso meio para cumprir uma agenda suja de difamação da igreja. Mas a igreja, ela é santa. Os irmãos precisam estar envolvidos. E qual que é a obra de Deus com a qual eu preciso estar envolvido? Eu espero nesses próximos dias falar com você sobre 3 assuntos. Primeiro é a tarefa de andar na luz. A segunda é ter comunhão verdadeira. E a terceira é servir com compromisso. Então, deixa eu falar para você o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Eu vou dar uma lida bem aqui no texto que diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós somos chamados, de acordo com esse texto que nós temos em mãos, para viver uma vida santa. Nós, na Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus, temos um compromisso. Nós entendemos que o nosso templo, os nossos encontros, os nossos cultos
são um lugar onde os crentes se comprometem a viver em santidade, a buscar a face de Deus, porque nós entendemos como igreja que andar na luz significa abandonar o pecado e buscar a prática da justiça, dia após dia. Todos os dias, cada pessoa que vem e se une à PIB do Senhor Jesus, ele tem esse comprometimento. Ele tem o comprometimento de buscar viver uma vida santa, andar em santidade. E andar em santidade para nós, o conceito é muito simples. É abandonar os pecados, é abandonar as obras das trevas, as obras da carne, que nada contribui para o nosso crescimento espiritual. E à medida que abandonamos as obras da carne, nós buscamos a justiça. Como está escrito, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É colocando em prioridade o reino de Deus. É colocando em prioridade o fazer da vontade de Deus. É colocando em evidência a necessidade que temos de andar com Deus na nossa geração. Isso para nós é um fator inegociável. Cada pessoa que se converte, ela empreende esse esforço, ela vive em prol disso aqui. E aí tem pessoas que vêm com vícios de bebida, vícios de prostituição, vícios de imoralidade, vícios de mentira, tem tantos outros. E essas pessoas entram no processo de abandonar do pecado. E começa a se santificar, a se separar dessas práticas ruins e desagradáveis a Deus. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 16, faz parte da visão da PIB do Senhor Jesus, o texto que diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. A nossa meta na PIB do Senhor Jesus, quando alguém se compromete em fazer a vontade de Deus, a meta desta pessoa não é tornar o nome da denominação mais forte, não é ficar saindo por aí, nossa igreja, nossa denominação local é isso e tal, a PIB do Senhor Jesus é isso e aquilo outro. Não, a nossa meta é glorificar o nosso Pai que está nos céus. É quando alguém olhar para as nossas vidas transformadas, ver e dizer assim: rapaz, aquele irmão ali é um servo de Deus, aquela irmã ali é uma serva de Deus. Rapaz, fulano de tal andava assim, andava assado, e depois que Jesus entrou na vida dele, a vida dele agora é outra. Ele é uma nova criatura, ele é uma nova criação de Deus. E aí vem uma pergunta-chave: como é que a gente pode andar na luz, pastor? Vou dar aqui para você algumas dicas. Primeiro, lendo e obedecendo a palavra de Deus. Porque no Salmo 119, versículo 105, você já conhece, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É buscando uma santidade pessoal que é no dia a dia. Porque está escrito em Hebreus 12:14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos viver em paz e em santificação com todos, até com aqueles que buscam ser nossos inimigos. Temos que orar continuamente por eles, orar todo o tempo. Essa foi a tarefa mais pesada que Deus já me deu. Porque às vezes eu tenho que conviver com pessoas que claramente estão dominadas pelo maligno, pessoas que têm ódio de ver o que Deus está fazendo na sua vida, e inventa mentira, inventa calúnia, inventam difamações, e saia buscando destruir a tua honra, a tua reputação, porque eles não sabem o trabalho que dá para construir a honra, a reputação. Então essas pessoas inflamadas pelo maligno, com mentiras, com desonestidade, alguns por conta de um defeito mais grave, porque tem psicopatologia, né? São psicopatas mesmo, e eles simplesmente têm prazer em fazer o mal, têm prazer em querer te sangrar. Mas o que mais dói neles é quando eles percebem que aquilo que eles fazem não nos incomoda, porque na nossa frente está o anjo do Senhor, porque na nossa frente, ao nosso derredor, dentro de nós, acima de nós, nos envolvendo por todas as partes, existe o nosso Deus, e o nosso Deus nos ama, Ele nos guarda. Ele disse: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que viver em santidade para nós é um fator sine qua non, é algo inegociável para nós. E nós temos a consciência de que nós somos um testemunho vivo para as outras pessoas. E aqui está um dos distintivos da PIB do Senhor Jesus. É que a gente entende isso, nós somos testemunho vivo para as outras pessoas. A maioria da nossa população não lê a Bíblia. A Bíblia que ela lê é a nossa vida. E aí nós precisamos trazer a imagem de Cristo em nós. A famosa Imago Dei, a imagem de Deus sendo restaurada em nós.
E Filipenses 2,15, a palavra de Deus diz o seguinte: para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros. Temos que buscar viver uma vida irrepreensível e com sinceridade. Para que mesmo as pessoas que queiram falar mal de nós, quando elas olharem para a nossa vida, elas verão, rapaz, essa pessoa anda com Deus. Eu estou fazendo essa maldade porque eu sou escravo das trevas, sou escravo do pecado, mas esse pastor anda com Deus, essa irmã anda com Deus, esse irmão anda com Deus. A vida deles é diferente. No fundo, todas essas pessoas que hoje são usadas pelo maligno para tentar de alguma forma sabotar a imagem da igreja de Deus, que tentam sabotar a imagem do homem de Deus, da mulher de Deus, do povo de Deus, eles simplesmente desejam ser de Deus, mas estão escravizados pelo diabo, são escravos do pecado. Mas tem libertação. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E você vai provar essa libertação de Deus de uma vez por todas na tua vida. Filipenses 2,15, a palavra de Deus diz: para que sejais sinceros e irrepreensíveis, filhos de Deus. Aonde? Em que meio? No meio de uma geração corrompida. É isso que nós estamos vivendo. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós resplandecemos como astros no mundo. Nós vivemos para fazer a diferença. E sabe, não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Concluindo essa parte dessa reflexão, eu gostaria de deixar alguns questionamentos para você, pelo menos dois. O primeiro questionamento é: como você, hoje que está me assistindo, como é que você tem refletido sobre a luz de Cristo em sua vida? Como é que você tem refletido a luz de Cristo dentro da casa de Deus na qual você está se congregando, está ouvindo a palavra de Deus, está se alimentando? Essa é uma das reflexões constantes na Bíblia do Senhor Jesus. Nós perguntamos às pessoas: como é que a luz de Cristo está sendo refletida pelas tuas atitudes, pelas tuas palavras, pelos teus modos vivendes? E em quais áreas da sua vida precisa de mais compromisso e mais santidade? Pense aí, você mesmo. Quais são as áreas da sua vida que você precisa empreender um investimento mais sério para viver em santidade? Para fortalecer o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a obra de Deus. A minha oração é para que Deus aplique essa meditação, essa palavra na tua mente e no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.